Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 42º dia neste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura o livro de João, capítulo 11 e 12, e livro 1 de Coríntios, capítulo 3 e 4. Mas antes de iniciarmos, eu faço uma grande recomendação para a sua vida, para que você esteja com a sua Bíblia aberta, um caderno de anotações e uma caneta, que vá para o seu local secreto de adoração e preste atenção na mensagem, porque se você não der foco no que está sendo falado ou anunciado, nada vai adiantar. Será mais um propósito em vão na sua vida. Faça com fé. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito com a leitura dos capítulos. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 11. Em João 11, diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, mas para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou
em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, depois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém e graças a Deus. Capítulo 11 destaca o versículo 4. Enfermidade para a glória de Deus. A enfermidade entre o povo de Deus nunca resultará na morte como estado final,
A morte, por fim, será destruída pela ressurreição para a vida. A verdade conclusiva é que aqueles que creem em Cristo nunca morrerão. No versículo 5 destaco: Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aqui temos uma família que tinha uma dedicação genuína e forte a Jesus, que desfrutava da íntima comunhão com ele e que era especialmente amada por ele. Apesar disso, Lázaro experimentou tristeza, aflição, enfermidade e morte. Hoje, essas aflições podem atingir os crentes fiéis a Deus, os seus escolhidos. As igrejas terão as Marias que perseveram em amorosa devoção ao Senhor, as Martas fiéis nas boas obras e os Lázaros que sofrem e morrem. Famílias deste tipo talvez exclamem: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Jesus declara que a demora dele não é a falta de amor, misericórdia ou de compaixão, e sim para a glória de Deus e do seu reino e para o sumo bem eterno dos que sofrem. No versículo 6 destaco: ficou ainda 2 dias. Jesus adiou a sua ida para ir ver a família que amava, a fim de fortalecer a fé, tanto deles como dos discípulos, e para fazer-lhes um bem maior. Inicialmente, os atos de Jesus aparentemente indicam que ele não estava interessado nem compadecido pelo sofrimento deles. Não era nada disto, pois João destaca repetidas vezes que Jesus amava a família e compartilhava das suas tristezas. Jesus tinha um cronograma e um propósito diferente daquilo que eles queriam. O cronograma e a vontade de Deus quanto às nossas provações e aflições talvez sejam diferentes do nosso desejo. Deus nos atende de conformidade com a sua sabedoria e amor. Dos versículos 25 e 26 destaco: eu sou a ressurreição. Para quem crê em Jesus, a morte física não é um fim trágico. É, pelo contrário, a admissão à vida eterna e abundante. E a comunhão com Deus. Viverá refere-se à ressurreição. Nunca morrerá. Significa que o crente terá um corpo novo, imortal e incorruptível, que não poderá morrer nem deteriorar-se. No versículo 33, destaco: moveu-se muito em espírito. Esse trecho revela o coração e os sentimentos de Jesus ao presenciar a dor e o sofrimento causado por todo tipo de males no mundo. Primeiro, o termo traduzido comoveu-se profundamente geralmente denota a ira. Isso significa que Jesus foi tomado de profunda tristeza e ira por causa de todo o sofrimento causado pela morte, por Satanás e pelo pecado. Sua alma encheu-se não de fria despreocupação, mas de ira contra o mal na sua luta em prol da salvação do homem. Segundo, no caso do crente, da mesma forma, um dos sinais mais evidentes da obra de Deus na sua vida é que ele começa a ver como o pecado tem causado tanta desgraça, mágoa e sofrimento no mundo. Ao mesmo tempo, o crente passará a sentir no coração a compaixão pelos sofredores e a repulsa pelo pecado. O crente fiel não poderá, de modo algum, ter prazer no pecado. No versículo 35 destaco: Jesus chorou. Neste pequeno versículo da Bíblia está revelado o profundo pesar de Deus pelas tristezas do seu povo. O verbo chorou indica que, a princípio, Jesus derramou lágrimas e, a seguir, pranteou em silêncio. Que esse fato seja um consolo para todos aqueles que sofrem. Cristo sente por você o mesmo pesar que ele sentiu pelos parentes de Lázaro. Ele ama você de igual modo. E note-se que este versículo faz parte do livro da Bíblia, que mais ressalta a divindade de Jesus. Aqui vemos Jesus, o Deus feito homem, isto é, o próprio Deus chorando. Deus realmente tem amor profundo, emotivo e compassivo por você e pelos outros. E por fim,
o versículo 44. Destaco: o defunto saiu. O milagre da ressurreição de Lázaro foi um sinal indicador de que Jesus é a ressurreição e a vida. Foi uma demonstração daquilo que Deus fará com todos os crentes que morreram, pois eles também ressuscitarão dentre os mortos. Este milagre foi ainda o acontecimento culminante que levou os líderes judaicos a decidir que Jesus deveria morrer. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 12. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 12. Em João 12 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão
Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amém e graças a Deus. O versículo 3. Maria ungiu os pés de Jesus. O ato de Maria ungir os pés de Jesus foi um grande sacrifício, pois seu unguento ou perfume era muito caro. Ela sabia que dentro em breve terminaria a sua oportunidade de expressar de devoção a Jesus, então aproveitou a oportunidade que teve. Sua fé no Senhor, a sua devoção a Ele, oferecem o melhor exemplo do que Deus deseja da parte dos crentes. Foi por isso que Jesus declarou que aquele gesto de amor seria mencionado onde quer que o Evangelho fosse pregado. No versículo 23 destaca o Filho do Homem glorificado. Jesus fala da sua morte na cruz em termos de glorificação e não de tragédia. Diz aos discípulos que o caminho da frutificação passa pelo sofrimento e morte. No versículo 25 destaco quem neste mundo aborrece a sua vida. Aborrecer a própria vida aqui significa a atitude de valorizar os interesses celestiais e espirituais muito acima dos desta terra. Os seguidores de Cristo dão pouca importância aos prazeres, filosofias, sucessos, valores, alvos ou métodos do mundo. Os tais obterão a vida eterna, pois não existe nada tão precioso neste mundo que eles não deixem por amor ao Senhor.
No versículo 26, destaco: se alguém me serve. A fé em Jesus envolve um compromisso pessoal de segui-lo, guardar os seus ensinos e estar onde ele estiver. Seguir a Cristo inclui o negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. No versículo 31, destaco: será expulso o príncipe deste mundo. A palavra expulso refere-se ao fato de que, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás foi vencido e tudo o que lhe diz respeito. Sua derrota final ocorrerá quando ele for lançado para sempre no lago do fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Neste tempo presente, Satanás ainda está ativo e, atualmente, é o governante ou príncipe deste mundo. Este fato revela o seu poder e autoridade aqui no mundo. Ele usa as coisas do mundo contra Cristo e a Igreja. E é por isso que somos ensinados que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. No versículo 32, destaco: todos atraírem a mim. A graça de Deus não é exclusivista, isto é, como se fosse para algumas pessoas e outras não. Alguns, no entanto, por causa do seu amor ao pecado, anulam a graça de Deus por causa do seu amor ao pecado. Anulam a graça de Deus com próprias decisões e ações. Destaco o versículo 39. Não podiam crer. Aqueles homens não podiam crer porque suas decisões no tocante a Jesus produziam o seu endurecimento da parte de Deus. O Evangelho nunca deixa inalterada a pessoa que se recusa a ouvir, arrepender-se e crer. O apóstolo Paulo diz que Israel foi afastado, quebrado por causa da sua incredulidade. Mesmo assim, o endurecimento não foi permanente para cada indivíduo naquela nação. Todo aquele que cria recebia a vida eterna. Na realidade, muitos em Israel chegaram a crer depois do Pentecostes. No versículo 43 e último, destaco: amavam mais a glória dos homens. Muita gente, para agradar o próximo e ter sua aprovação, sacrifica sua fé, suas convicções e age contrariamente à sua consciência. Os tais estão prontos para juntar-se à maioria e ficar ao lado da opinião dos grandes ou das massas. Como pode o crente obter vitória sobre o receio dos homens e o desejo de reconhecimento da parte deles? É pela nossa fé, a fé que vê a Deus, a Cristo, o céu, o inferno, o juízo e a eternidade, como realidades básicas. Professar o cristianismo e, ao mesmo tempo, amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus é flagrante hipocrisia. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 3. Em 1 Coríntios 3, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu,
como sábio arquiteto e o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, e graças a Deus. Como as carnais. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Um dos problemas principais da igreja de Corinto era a sua tentativa de desfrutar das bênçãos de Deus e, ao mesmo tempo, recusar separar-se dos maus caminhos do mundo. Primeiro, os dirigentes da igreja de Corinto deixavam os novos crentes permanecer nas congregações sem abandonarem muito das suas práticas pecaminosas. Os coríntios estavam tolerando na igreja divisões egoístas, filosofia mundana, inveja e contenda, orgulho e imoralidade, ações banais na justiça, frequência às festas idólatras e a rejeição dos ensinos apostólicos. Os coríntios deixaram de perceber a necessidade absoluta da verdade apostólica, do amor e dos padrões da piedade. Passaram a exercitar erroneamente os dons do Espírito, profanar a ceia do Senhor e distorcer a mensagem do Evangelho. Segundo, o próprio Jesus adverte que qualquer igreja que tolera dentro da sua comunhão as práticas iníquas deste mundo ou a distorção da verdade bíblica será rejeitada por ele e perderá seu lugar no reino de Deus. A tal igreja, o Espírito chama ao arrependimento sincero, a separação do mundo, a aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Sofrerá detrimento. Preste atenção na mensagem no versículo 15. A Bíblia assevera que todos os redimidos estão isentos do juízo divino para condenação. Há, porém, um juízo futuro para os crentes, concernente ao grau de sua fidelidade a Deus e à graça que receberam durante esta vida na terra. Neste juízo, há a possibilidade do crente, embora salvo, sofrer uma grande perda. Do grego sêmio, que significa sofrer perda ou dano. O crente negligente corre o perigo de sofrer perda, a saber: primeiro, sentimento de vergonha na vinda de Cristo. Segundo, perda do trabalho que fez para Deus na sua vida. Terceiro, perda de glória e de honra diante de Deus. Quarto, perda de oportunidade de servir e de autoridade no céu. Quinto, posição inferior no céu. Sexto, perda de galardão. E sétimo, retribuição por injustiça cometida contra o próximo. Esses textos bíblicos devem gravar em nossa mente a necessidade de uma dedicação total, inclusive fidelidade e abnegação no serviço de nosso Senhor. Ainda no versículo 15 destaco, todavia, como pelo fogo.
Fogo provavelmente significa salvo por um triz, como alguém que está numa casa incendiada e escapa através do fogo, só com a vida. Deus avaliará a qualidade da vida, da influência do ensino e do trabalho na igreja de cada pessoa e, especialmente, de cada obreiro. Se sua obra for julgada indigna, ele perderá o seu galardão, mas pessoalmente será salvo. Note que esse trecho não ensina a doutrina do purgatório. Refere-se a um julgamento de obras e não à purificação da pessoa quanto aos seus pecados. Sois o templo de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 16. A ênfase aqui recai na congregação inteira, isto é, os crentes, como o templo de Deus e como a habitação do Espírito Santo. Como o templo de Deus em meio a uma sociedade perversa, o povo de Deus em Corinto não devia participar dos pecados prevalecentes naquela sociedade. Devia rejeitar todas as formas de imoralidade. O templo de Deus deve ser santo. E por fim, o versículo 17. Deus o destruirá. Paulo apresenta uma das advertências mais sérias do Novo Testamento aos que têm a responsabilidade de edificar a Igreja de Cristo. Esse trecho tem relevância especial para todos que ocupam cargo de ensino e liderança na obra de Deus. Se alguém profanar ou corromper o templo de Deus, isto é, uma congregação local ou um grupo de congregações, o próprio Deus castigará aquele indivíduo com terrível ruína e morte eterna. O crente pode corromper a igreja de Deus ao, primeiro, participar de imoralidade. Segundo, fomentar mentiras, engano e ambições egoístas. Terceiro, difundir falsa doutrina, rejeitar a revelação apostólica e demonstrar injustiça à verdade bíblica. Quarto, aceitar o pecado e o mundanismo dentro da congregação. Quinto, querer promover a igreja por meio de sabedoria mundana ou com um evangelho pervertido. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 4. Em 1 Coríntios 4 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco, se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, mas vós ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos,
somos blasfemados e rogamos até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como as escórias de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, porque esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras do que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. E graças a Deus. No capítulo 4, destaca o versículo 5. Manifestará os desígnios dos corações. Preste atenção na mensagem. Deus trará à luz os atos secretos de toda pessoa e revelará seus verdadeiros pensamentos e motivos, tanto os bons quanto os ruins. Noutras palavras, a vida interior de cada pessoa será revelada com exatidão conforme o caso. Nada permanecerá oculto. Por que te glorias? Preste atenção na mensagem no versículo 7. A base da humildade cristã é reconhecer que os talentos inatos e os dons espirituais que possuímos provêm de Deus e, portanto, não são motivo para superioridade, status ou orgulho. Tudo quanto possuímos e tudo quanto viermos a ser vem de Deus, diretamente ou por meio de outras pessoas. Daí não temos lugar para o orgulho, mas somente para a gratidão a Deus e ao próximo. Estais fartos, estais ricos. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Alguns em Corinto jactavam-se da sua sabedoria, do seu conhecimento superior e dos seus dons espirituais. Já possuíam tudo quanto queriam, estavam fartos, ricos e reinavam. Paulo lhe mostra que a verdadeira vida do crente fiel é o caminho da cruz e que o sofrimento antecede a glória. Apóstolos condenados à morte. Preste atenção na mensagem dos versículos 9 a 13. Nos versículos 9 a 13, Paulo alista as provações sofridas pelos apóstolos. O verbo, pois, sugere que Deus reservou para os apóstolos uma vida de sofrimento, testemunhada pelo mundo, pelos anjos e pela igreja. Primeiro, a Paulo faltavam naquele momento coisas tais como comida, água e roupas apropriadas. Enfrenta desprezo, tratamento rude e não tem moradia certa. Labuta de dia e de noite, sofre maledicência, perseguição e calúnia. É considerado o refúgio deste mundo, a escória de todos. Segundo, embora o sofrimento fosse tão certo, sentido algo específico no ministério apostólico, não deixa de ser também o destino comum de todos os crentes que, unidos a Cristo, opõem-se ao pecado, à moralidade, a Satanás, os males do mundo e à injustiça. O sofrimento destes é considerado uma comunhão, uma participação nos sofrimentos de Cristo. O reino de Deus consiste em virtude. Preste atenção na mensagem no versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Assim sendo, os membros deste reino precisam ter mais do que palavras e mensagens. Devem manifestar também o poder do Espírito Santo. No Novo Testamento, esse poder consiste na capacidade espiritual de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e de levá-las à salvação.
de operar milagres e de viver uma vida de retidão. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Espero que a palavra semeada no dia de hoje tenha lhe tocado profundamente o seu coração e restaurado a sua fé diante daquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Oremos. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Pai. Jesus, eu te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Comprometo-me hoje, no dia de hoje, para sempre, a promover o seu reino para a sua glória, através de todas as redes sociais do projeto A Marca da Promessa, como também através de todas as mensagens de fé e esperança. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, meu Pai. Amém e graças a Deus.